Em 1886, durante uma escavação na cidade de Akhmin, no Egito, um grupo de arqueólogos descobriu algo que até então era conhecido apenas por referências indiretas em textos da antiguidade cristã. Um manuscrito contendo o chamado Evangelho segundo Pedro. Esse texto não está na sua Bíblia, mas ele foi lido por cristãos nos primeiros séculos, foi comentado por teólogos e depois rejeitado. Por quê? O que há de tão particular no conteúdo desse evangelho? Neste vídeo, nós vamos explorar o que diz o Evangelho de Pedro, o que o torna diferente dos evangelhos canônicos, qual o seu valor histórico e por que, apesar de carregar o nome do líder dos apóstolos, ele acabou sendo excluído do cânone bíblico. A descoberta foi feita em uma tumba cristã egípcia, onde estavam 4 textos escritos em grego. Um deles trazia o título que chamou imediatamente a atenção dos estudiosos: Evangelho segundo Pedro. Até então, esse evangelho era conhecido apenas por citações e menções indiretas feitas por autores antigos, como o bispo Serapião de Antioquia e o historiador Eusébio de Cesareia. A partir dessa descoberta, o texto passou a ser estudado diretamente e nos permitiu acesso a uma narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus, diferente da que conhecemos nos evangelhos canônicos. É curioso pensar que, entre os 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento, nenhum é atribuído a Pedro. Mateus, Marcos, Lucas e João são os nomes associados aos textos canônicos. Mas Pedro, considerado o principal apóstolo, aquele a quem Jesus teria dito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não tem nenhum evangelho entre os oficiais. O texto encontrado em Akhmin tenta preencher essa lacuna, mas sua exclusão da Bíblia não se deu apenas por uma questão de autoria. E, aliás, não há entre os estudiosos sérios hoje quem defenda que o próprio Pedro tenha escrito esse texto. O mais provável é que ele seja um exemplo de pseudoepigrafia, ou seja, um texto escrito por outro autor, mas atribuído a Pedro, como forma de dar autoridade à obra. Infelizmente, o que temos do Evangelho de Pedro não é o texto completo. Ele cobre apenas o final da narrativa, o julgamento, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Mesmo assim, esse trecho contém algumas diferenças importantes em relação aos evangelhos canônicos. Por exemplo, segundo esse texto, o julgamento de Jesus não foi conduzido por Pilatos, mas por Herodes Antipas. Isso significa que, para o autor do Evangelho de Pedro, a responsabilidade pela condenação de Jesus recai inteiramente sobre as autoridades judaicas da época, e não sobre Roma. Outro ponto distinto é a forma como Jesus fala na cruz. Em vez de dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ou, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus diz, meu poder, por que me abandonaste? Essa frase é ambígua. Alguns estudiosos interpretam como uma referência à separação entre o Jesus humano e o Cristo divino. Uma ideia que se aproxima de uma doutrina chamada docetismo, que vamos discutir daqui a pouco. Mas também é possível que seja apenas uma variação linguística, ou uma forma reverente de evitar o uso direto do nome de Deus, o que era comum em muitos escritos antigos. Outro ponto marcante do Evangelho de Pedro é a descrição da ressurreição de Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, onde a ressurreição é um evento privado, testemunhado apenas por algumas mulheres ou discípulos, aqui ela é apresentada como um acontecimento público, grandioso e sobrenatural. O texto diz que 2 homens desceram do céu, entraram no túmulo e saíram de lá carregando Jesus, que era maior do que eles. E mais, a sino de cruz de Jesus também teria saído do túmulo. E ao ser questionada por uma voz do céu
se o evangelho havia sido anunciado aos mortos, ela responde: sim. Essa descrição, obviamente simbólica, não tem paralelo em nenhum outro texto do Novo Testamento. O trecho mais controverso talvez seja o que sugere que Jesus não sentiu dor durante a crucificação, ou que algo, o seu poder, o abandonou antes da morte. Esses elementos podem ser interpretados à luz do docetismo, uma doutrina considerada herética, que afirmava que Jesus não era realmente humano, apenas parecia ser. Essa doutrina circulou nos primeiros séculos, entre alguns grupos cristãos, e foi combatida pelos defensores da ortodoxia, que afirmavam que Jesus era ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino. Por isso, o Evangelho de Pedro acabou sendo associado aos docetistas, mesmo que o texto em si não defenda explicitamente essa posição. É mais uma questão de leitura do que de afirmação direta. O bispo Serapião de Antioquia é uma das figuras centrais nessa história. Segundo relatos de Eusébio de Cesareia, Serapião inicialmente permitiu que uma comunidade cristã lesse o Evangelho de Pedro, mas depois, ao saber de sua associação com os docetistas, reconsiderou e o proibiu. Ele afirmou que o texto continha partes aceitáveis, mas também elementos que contrariavam a ortodoxia, e, sobretudo, que Pedro nunca escreveu um evangelho. A partir daí, o texto foi sendo cada vez mais marginalizado. É importante lembrar que o que hoje chamamos de Bíblia não foi definido de forma imediata. O cânone bíblico levou séculos para ser formado e envolveu muitas disputas teológicas, políticas e culturais. Durante esse processo, muitos textos foram incluídos e muitos foram excluídos. O Evangelho de Pedro é um exemplo claro de como existiam diversas visões sobre Jesus e o cristianismo primitivo, e de como o que chamamos hoje de ortodoxia foi uma construção feita ao longo do tempo, muitas vezes por meio da rejeição do que era considerado heterodoxo. Outro ponto marcante do Evangelho de Pedro é a descrição da ressurreição de Jesus. Diferente dos evangelhos canônicos, onde a ressurreição é um evento privado, testemunhado apenas por algumas mulheres ou discípulos, aqui ela é apresentada como um acontecimento público, grandioso e sobrenatural. O texto diz que 2 homens desceram do céu, entraram no túmulo e saíram de lá carregando Jesus, que era maior do que eles. E mais, a cruz de Jesus também teria saído do túmulo e, ao ser questionada por uma voz do céu se o evangelho havia sido anunciado aos mortos, ela responde: sim. Essa descrição, obviamente simbólica, não tem paralelo em nenhum outro texto do Novo Testamento. O trecho mais controverso talvez seja o que sugere que Jesus não sentiu dor durante a crucificação, ou que algo, o seu poder, o abandonou antes da morte. Esses elementos podem ser interpretados à luz do docetismo, uma doutrina considerada herética que afirmava que Jesus não era realmente humano, apenas parecia ser. Essa doutrina circulou nos primeiros séculos entre alguns grupos cristãos e foi combatida pelos defensores da ortodoxia, que afirmavam que Jesus era ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino. Por isso, o Evangelho de Pedro acabou sendo associado aos docetistas, mesmo que o texto em si não defenda explicitamente essa posição. É mais uma questão de leitura do que de afirmação direta. O bispo Serapião de Antioquia é uma das figuras centrais nessa história. Segundo relatos de Eusébio de Cesareia, Serapião inicialmente permitiu que uma comunidade cristã lesse o Evangelho de Pedro, mas depois, ao saber de sua associação com os docetistas, reconsiderou e o proibiu. Ele afirmou que o texto continha partes aceitáveis, mas também elementos que contrariavam a ortodoxia e, sobretudo, que Pedro nunca escreveu um evangelho.
A partir daí, o texto foi sendo cada vez mais marginalizado. É importante lembrar que o que hoje chamamos de Bíblia não foi definido de forma imediata. O cânone bíblico levou séculos para ser formado e envolveu muitas disputas teológicas, políticas e culturais. Durante esse processo, muitos textos foram incluídos e muitos foram excluídos. O Evangelho de Pedro é um exemplo claro de como existiam diversas visões sobre Jesus e o cristianismo primitivo, e de como o que chamamos hoje de ortodoxia foi uma construção feita ao longo do tempo, muitas vezes por meio da rejeição do que era considerado heterodoxo. No Evangelho de Pedro, a ressurreição de Jesus não é discreta nem velada. Ela acontece diante de testemunhas e é descrita de forma espetacular. O texto narra que 2 homens descem do céu e entram no sepulcro. Logo depois, eles saem trazendo consigo Jesus. Mas há um detalhe curioso. Jesus aparece mais alto do que eles, como se estivesse levitando ou envolto por alguma grandeza celestial. Esse tipo de linguagem, em que a glória de Jesus é aumentada visualmente, não é comum nos evangelhos canônicos. Além disso, há outro elemento ainda mais simbólico. A cruz também sai do sepulcro. Sim, a cruz, o objeto da crucificação, ganha vida e acompanha Jesus. E não apenas isso. O texto diz que uma voz celestial pergunta: "Pregaste àqueles que dormem?" E a cruz responde: "Sim." Essa cena é altamente simbólica e levanta inúmeras questões teológicas e literárias. Primeiro, o que significa a cruz sair do túmulo? Seria ela um símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, ou uma metáfora sobre o próprio peso da condenação sendo superado? Segundo, por que a cruz responde? É uma forma poética de representar a missão de Jesus, de pregar até mesmo aos mortos. Essa imagem de uma cruz que fala não aparece em nenhum outro evangelho conhecido, e talvez por isso mesmo ela tenha sido considerada estranha e até imprópria. Como já mencionado, algumas passagens do Evangelho de Pedro foram interpretadas como próximas do docetismo. Mas o que exatamente é o docetismo? Esse termo vem do grego dokel, que significa parecer. Segundo essa doutrina, Jesus apenas parecia ter um corpo humano. Sua carne, sua dor, seu sofrimento seriam apenas aparências. A ideia era preservar a total divindade de Cristo, mesmo que isso implicasse negar sua humanidade. Essa visão foi comum em certos grupos cristãos nos primeiros séculos, especialmente entre alguns gnósticos, mas acabou sendo rejeitada pela ortodoxia cristã, que afirmou desde o Concílio de Calcedônia, no século V, que Jesus era plenamente humano e plenamente divino. No Evangelho de Pedro, como vimos, há momentos que podem ser lidos como docetistas. A ausência de dor na crucificação, a separação entre poder e corpo, a ideia de que o corpo morto fica na cruz, enquanto outra parte de Jesus ascende. Por outro lado, há também elementos que reafirmam a fisicalidade de Jesus. Por exemplo, o texto menciona que, ao ser retirado da cruz, o corpo de Jesus toca o chão, e isso causa um terremoto. Se a intenção do autor fosse negar completamente a materialidade de Cristo, faria sentido enfatizar um efeito tão concreto, tão físico, no contato do corpo com o solo. É por isso que muitos estudiosos consideram esse evangelho ambíguo em relação à sua teologia. No final do século II, o bispo Serapião de Antioquia visitou uma comunidade cristã na cidade síria de Rossos. Lá, ele descobriu que os fiéis estavam utilizando um evangelho que ele desconhecia, o Evangelho segundo Pedro. Inicialmente, Serapião não viu problema. Disse que se o texto não causava divisão, não havia razão para bani-lo. Mas algum tempo depois, ao saber que esse evangelho estava associado aos chamados docetistas,
Ele decidiu ler o texto cuidadosamente. A conclusão dele foi a seguinte: o Evangelho de Pedro tem trechos que estão de acordo com a fé cristã, mas também possui elementos que vão contra a doutrina correta. Além disso, ele afirma que Pedro jamais teria escrito um evangelho, o que coloca em dúvida a própria legitimidade do texto. Com isso, Serapião proíbe sua leitura e o evangelho começa a desaparecer do uso litúrgico e da circulação entre as igrejas. A decisão dele, mais tarde registrada por Eusébio de Cesareia, foi decisiva para a exclusão definitiva desse texto da tradição cristã ocidental. Aqui cabe uma reflexão importante. Serapião condenou o texto com base em duas coisas: a presença de ideias associadas ao docetismo, a dúvida sobre sua autoria. Mas será que o texto realmente é docetista, ou será que ele foi interpretado dessa forma por leitores já inclinados a essa teologia? E mais, será que o Evangelho de Pedro encontrado em Acmin é o mesmo lido pelos cristãos de Rossos? Essa é uma pergunta que permanece em aberto, porque ao longo da história do cristianismo antigo, muitos textos foram atribuídos a Pedro, e nem todos são o mesmo. Temos, por exemplo, os Atos de Pedro, a Pregação de Pedro, o Apocalipse de Pedro e as cartas de Pedro que estão no Novo Testamento. Portanto, o fato de Serapião ter condenado um texto com esse título não garante que fosse exatamente o mesmo que foi encontrado em Acmin no século XIX. Mesmo que não tenha sido escrito pelo próprio apóstolo e mesmo que contenha elementos considerados heréticos por autores posteriores, o Evangelho de Pedro é uma fonte histórica valiosa. Ele nos ajuda a entender como os primeiros cristãos interpretavam a paixão e a ressurreição de Jesus. Mostra que havia diversidade de narrativas e que a fé cristã primitiva era muito mais plural do que costuma ser apresentada. Além disso, o texto nos revela algo essencial. As doutrinas que hoje parecem centrais e inquestionáveis foram, um dia, objeto de disputa. Um dos aspectos mais marcantes e controversos do Evangelho de Pedro é a forma como ele redistribui as responsabilidades pela morte de Jesus. Nos evangelhos canônicos, especialmente em Mateus e Lucas, Pilatos aparece como alguém relutante, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos. Ele até lava as mãos dizendo: "Sou inocente do sangue deste justo." Mas, no fim, ele é quem autoriza a execução. Já no Evangelho de Pedro, a narrativa é muito diferente. Aqui, Pilatos não participa do julgamento de Jesus. Ele não tem culpa alguma, não lava as mãos, não hesita. Quem conduz o julgamento é Herodes Antipas, o governante da Galileia. E os responsáveis pela tortura, zombaria e crucificação de Jesus são identificados como os judeus, ou mais especificamente, os homens de Herodes. Essa mudança pode parecer sutil, mas é extremamente significativa, porque ela retira a culpa de Roma e a transfere completamente para o povo judeu. Mas por que esse era um texto consideradamente, perigosamente conveniente? Essa redistribuição da culpa não é apenas uma questão teológica, ela é, antes de tudo, política. Durante os primeiros séculos, o cristianismo era uma religião marginal, muitas vezes perseguida pelo Império Romano. Os cristãos primitivos não tinham poder político. Estavam tentando sobreviver, ganhar espaço, legitimar sua fé. Nesse contexto, isentar Roma da morte de Jesus poderia ser visto como uma tentativa de acomodação, um gesto para não antagonizar o poder imperial. Afinal, se Roma foi apenas um espectador inocente e os verdadeiros culpados foram os judeus, então talvez o cristianismo pudesse ser aceito como uma religião distinta, e não apenas uma seita dissidente do judaísmo. Esse tipo de posicionamento ajudava a cristalizar a ruptura entre judeus e cristãos, e ao mesmo tempo
abrir portas para a aceitação no mundo romano. Mas essa escolha narrativa também abriu caminho para séculos de antissemitismo teológico. Para entender por que o Evangelho de Pedro foi excluído, é necessário compreender como a Bíblia, como a conhecemos hoje, foi formada. O cânone bíblico, ou seja, o conjunto de livros considerados sagrados e autoritativos, não foi definido de forma imediata. Nos primeiros séculos, várias comunidades cristãs utilizavam diferentes evangelhos, cartas apostólicas, apocalipses e outros escritos. Alguns desses textos eram mais populares em certas regiões, outros quase desconhecidos. Não havia uma Bíblia oficial. Esse processo de definição do cânone foi lento, complexo e disputado. Só a partir do século IV, com o imperador Constantino, é que o cristianismo começa a ganhar status dentro do Império Romano. E com esse novo status, vem a necessidade de unidade doutrinária. A fé cristã, agora reconhecida, precisava ter um conjunto claro de textos sagrados. Não podia mais permitir tamanha diversidade de vozes. Assim, alguns textos foram aceitos, por estarem em harmonia com as doutrinas definidas nos concílios, e outros foram rejeitados por parecerem heréticos, conflitantes, simbólicos demais ou simplesmente inconvenientes. O Evangelho de Pedro acabou do lado de fora. Mas por que ele foi excluído? Existem pelo menos 3 razões principais para isso. 1. A atribuição falsa de autoria aos líderes da igreja argumentaram que Pedro não era o autor, e como o texto não tinha uma origem segura, sua autoridade foi questionada. 2. Associação. Com heresias, o Evangelho circulava entre grupos considerados heréticos, especialmente os docetistas, como já vimos. Mesmo que o texto não afirmasse diretamente doutrinas heréticas, sua leitura ambígua bastava para gerar suspeitas. 3. Incompatibilidades teológicas e políticas, linguagem simbólica, a cruz que fala, a ressurreição grandiosa e pública, a absolvição total de Pilatos. Tudo isso fazia com que o texto soasse estranho, pouco confiável e até perigoso para a doutrina oficial que estava sendo construída. É importante reforçar que o Evangelho de Pedro não é um texto isolado. Durante os primeiros séculos do cristianismo, muitos outros evangelhos circularam. O Evangelho de Tomé, com frases atribuídas a Jesus, o Evangelho de Maria, centrado em Maria Madalena, o Evangelho de Judas, com uma visão alternativa da traição, e ainda, Apocalipses de Pedro, de Tiago, de Paulo, cartas que não entraram no Novo Testamento, escritos gnósticos, místicos, simbólicos. A pluralidade era a regra, não a exceção. A fé cristã primitiva era um mosaico de interpretações, e o que hoje chamamos de ortodoxia foi, na verdade, uma das muitas correntes que acabou se tornando dominante. É uma pergunta legítima. Se o Evangelho de Pedro tivesse sido incluído no Novo Testamento, o cristianismo teria se desenvolvido de forma diferente. Talvez tivéssemos uma imagem menos humana de Jesus. Talvez Roma fosse vista de forma mais benevolente. Talvez a linguagem simbólica fosse mais aceita como parte da doutrina oficial. Ou talvez a própria relação entre cristãos e judeus tivesse sido outra. Mas essa é uma especulação histórica. O fato é que o texto foi deixado de fora e, com o tempo, caiu no esquecimento. Após sua condenação pelos líderes da igreja primitiva, o Evangelho de Pedro desapareceu da circulação. Durante séculos, ele sobreviveu apenas em citações breves, como as feitas por Eusébio de Cesareia, ou em relatos indiretos, como o de Serapião de Antioquia. Acreditava-se que o texto havia sido completamente perdido. Mais um entre tantos escritos cristãos antigos que desapareceram com o tempo. Até que, em 1886,
uma escavação no Alto Egito mudou essa história. A tumba cristã encontrada em Akhmin continha 4 textos, todos escritos em grego, e aparentemente cópias de manuscritos muito mais antigos. Um deles trazia em seu cabeçalho o nome Katapetron Evangelion, Evangelho segundo Pedro. Esse manuscrito, apesar de incompleto, permitiu que os estudiosos modernos finalmente lessem o texto com seus próprios olhos. E o mais curioso é que ele não estava fragmentado. Era uma cópia relativamente bem preservada. Mas o texto original de onde ele foi copiado, esse sim estava incompleto. Ou seja, o que temos hoje é apenas a parte final desse evangelho. E mesmo assim, ele já é suficiente para nos fazer repensar muita coisa. Apesar de não ter sido incluído na Bíblia e de não ter sido escrito pelo próprio Pedro, o Evangelho de Pedro possui um valor histórico imenso. Por quê? Porque ele é um testemunho da diversidade do cristianismo antigo. Ele mostra que existiam outras maneiras de contar a história de Jesus, outras linguagens, outras ênfases, outras teologias. E, sobretudo, mostra que a fé cristã foi construída em meio a debates intensos. Ela não nasceu pronta. Foi se moldando ao longo dos séculos entre escolhas, disputas e rejeições. Outro ponto interessante é a forma como o Evangelho de Pedro representa o conflito entre os judeus e os romanos. Como vimos, o texto isenta Pilatos e responsabiliza Herodes e os judeus. Esse detalhe pode parecer apenas narrativo, mas reflete um processo de distanciamento entre cristãos e judeus que estava se intensificando no século II. Ao mesmo tempo, ao absolver Roma, o texto se aproxima do poder imperial, mesmo que indiretamente. Isso nos ajuda a entender o cristianismo como um movimento que, ao tentar sobreviver e se expandir, foi se adaptando politicamente às realidades do mundo romano. Como todo texto antigo, o Evangelho de Pedro precisa ser lido com cuidado. Ele pode conter ideias que se aproximam de heresias, mas também pode estar apenas utilizando linguagens e imagens teológicas comuns no contexto da época. Expressões como meu poder, podem tanto ser uma referência ao Cristo divino, abandonando o corpo físico, quanto uma forma reverente de evitar usar o nome de Deus. Da mesma forma, a cruz que fala pode ser lida como símbolo poético e não como uma literalidade absurda. Interpretar esse texto de forma isolada, sem considerar seu contexto histórico, literário e teológico, é correr o risco de repetir os erros do passado, quando ele foi rejeitado mais por medo do que por entendimento. Hoje, mais de 1800 anos após sua composição, o Evangelho de Pedro está disponível em várias edições e traduções. Ele é estudado em universidades, seminários e cursos de história do cristianismo. E vem ganhando espaço nas discussões sobre a pluralidade das origens cristãs. Seu legado, portanto, não é dogmático, não é litúrgico, é histórico, é crítico, é reflexivo. Ele nos desafia a olhar para a fé não como algo monolítico, mas como um campo aberto de interpretações, debates e construções. A pergunta que fica é: por que um texto atribuído a Pedro, o apóstolo mais influente do cristianismo primitivo, foi deixado de fora da Bíblia? A resposta envolve doutrina, sim, mas também envolve política, poder, interesses. E isso deve nos levar a uma reflexão mais ampla. Talvez a exclusão do Evangelho de Pedro não se deva a um erro ou um esquecimento, mas a uma decisão, uma escolha consciente, feita por quem estava moldando o que seria, dali em diante, o cristianismo oficial. Se o Evangelho de Pedro foi excluído, apesar de carregar o nome de um dos principais discípulos, quantos outros textos, quantas outras visões,
Quantas outras vozes foram silenciadas ao longo dos séculos? E o que isso nos diz sobre a fé? Talvez que ela sempre foi mais múltipla do que nos ensinaram, mais diversa, mais rica e mais humana. Se você chegou até aqui, obrigado. Neste vídeo, exploramos um dos textos mais curiosos e instigantes do cristianismo antigo, o Evangelho de Pedro. Mas ele é só um entre muitos. Nos próximos episódios, vamos continuar essa jornada por textos esquecidos, apagados ou rejeitados, mas que ainda têm muito a revelar. No próximo vídeo, vamos falar sobre o livro de Enoque, um texto antigo cheio de visões cósmicas, anjos caídos, gigantes e segredos celestiais. Inscreva-se no canal e continue com a gente nessa caminhada pela história da fé, por caminhos que quase ninguém percorre. Até lá!